Voltando aqui para o Brasil e com Fernando Nakagawa, que vai nos explicar que o brasileiro vive mais em casas do que em apartamentos, numa diferença que é grande: 84% vivem em casas e apenas 12% em apartamentos. São dados do censo do IBGE e o Naka explica para a gente por que dessa disparidade aqui no Brasil. Boa tarde, Ju. São dados absolutamente interessantíssimos que o IBGE divulgou hoje, ainda como o detalhamento do censo de 2022. Essa pesquisa mostra que, primeiro, somos brasileiros que vivemos em 90 milhões e 700 mil unidades habitacionais, residências. Aí eles vão e abrem este dado, mostrando o que é casa, o que é apartamento. E os números são muito interessantes. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, 84,4% das famílias brasileiras vivem em casas. O número para gente que mora em São Paulo é absolutamente surpreendente, porque apenas 12,4% dos brasileiros e das brasileiras vivem em apartamentos. Parece que quando você está numa metrópole como Brasília, como Porto Alegre, Salvador, Recife, São Paulo, Rio, parece que é muito mais. Mas é que o Brasil é muito grande, são mais de 5 mil municípios e a gente está falando apenas das capitais de algumas metrópoles. E aí um dado interessante, apenas 3 municípios brasileiros têm mais habitantes em apartamentos do que casas. São eles, pela ordem: Santos, no litoral de São Paulo, Balneário Camboriú, com seus arranha-céus lá em Santa Catarina, e São Caetano do Sul, coladinho na cidade de São Paulo, cidade que tem a maior IDH do Brasil. E são características muito curiosas. O IBGE diz que essas 3 cidades têm restrição quanto ao espaço para continuar crescendo. Santos e Balneário Camboriú têm o mar de um lado e morros do outro. E São Caetano do Sul é completamente cercadinho por São Paulo, por São Bernardo do Campo. Então são cidades onde não dá para crescer mais horizontalmente. Aí a cidade cresce para cima. Mas no restante do Brasil ainda tem espaço, por isso que as pessoas continuam morando majoritariamente em casa. Mas a parcela dos apartamentos, Ju, cresceu. No ano 2000 era 7,6%, no ano 2010 era 8,5%. Então, está crescendo. Aí, entre os outros locais de habitação, vilas ou condomínios de casas, 2,4%, cortiços, 0,2% e outros, 0,2% também. Este universo, Ju, um ponto importante, são os brasileiros e brasileiras que responderam ao censo e que moram em alguma habitação. A gente tem um problema grave de população de rua e também de déficit habitacional, de famílias que não têm casa adequada. Então esta ainda é uma política pública que precisa avançar, especialmente na borda das grandes cidades. Mas são dados que sempre nos revelam curiosidades, né? Porque a gente está vivendo ali na correria do dia a dia, nem imagina que tem essa disparidade toda. Exato. Eu cresci numa casa, hoje eu moro num apartamento. Eu também. Então, somos dois, tá vendo? A gente faz parte exatamente dessa migração. Sim. Minha mãe continua morando em casa.